Olá, pessoal. Nós vamos dar sequência ao estudo dos direitos políticos na Constituição e nós veremos agora, nessa segunda parte, algumas hipóteses de inelegibilidade reflexa, algumas hipóteses de inelegibilidade direta e indireta, ok? Vejamos os slides. Além disso, nós seguiremos, portanto, com o estudo das hipóteses de inelegibilidade. Veremos também a questão da AIME e daí finalizaremos a aula com o estudo de suspensão dos direitos políticos. Em relação às inelegibilidades, vamos estudar duas hipóteses de inelegibilidades relativas. A primeira delas é a reeleição e a outra é a desincompatibilização. Apenas relembrando, diferentemente das hipóteses absolutas de inelegibilidade, as hipóteses relativas, elas atingem apenas determinados cargos. Em relação à reeleição, ela vem prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, nos seguintes termos: o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ok? Primeiramente, pessoal, em relação ao Instituto da Reeleição, nós devemos ter em mente que ele somente se aplica aos cargos do Poder Executivo. Notem que o dispositivo da Constituição fala do cargo de Presidente da República, fala do cargo de governadores de Estado e do Distrito Federal e fala do cargo de prefeito. Ok? Então, primeiramente, o Instituto da Reeleição aplica-se apenas àqueles que ocupam cargos perante o Poder Executivo. Não há que se falar, portanto, em reeleição para os cargos do Poder Legislativo, como, por exemplo, deputados federais, deputados estaduais, senadores da República e vereadores, ok? Cargo de presidente, de governador e de prefeito. Outro aspecto que nós devemos prestar bastante atenção em relação ao artigo que nós lemos ali, é que ele atinge tanto pela literalidade do dispositivo, tanto os titulares, quanto os substitutos e sucessores. O artigo 15, parágrafo 5º da Constituição, não faz distinção entre substitutos e sucessores. Os substitutos, a substituição se reporta a situações episódicas e eventuais. É aquela hipótese na qual o titular ele se afasta por uma viagem, ou por algum motivo, por algum tipo de licença rápida por alguns dias, então não há um parâmetro, nós não temos um parâmetro para definir quantos dias será que a substituição, mas ela é episódica e eventual. Já a sucessão, ela decorre da vacância. É quando o membro titular ele deixa o cargo, por exemplo, falecimento ou por algum motivo ele renuncia ao mandato político, à vacância. Nesse caso, há sucessão pelo vice no caso dos cargos. E a substituição ela é de forma eventual ou episódica. Aqui nós devemos estudar essa temática com calma, porque em que pese a Constituição fale em sucessão ou substituição, tratando os dois da mesma forma e colocando os dois dentro do Instituto da Reeleição, a jurisprudência flexibiliza um pouco esse entendimento, ok? Vejamos. A mera substituição, portanto, ela gera inelegibilidade. Esse é o questionamento que se pôs já perante o Poder Judiciário Eleitoral. O TSE entendeu que tanto a sucessão como a substituição são consideradas
para fins de inelegibilidade. Já o STF entende que a mera substituição ela não gera o impedimento. É necessário que haja o exercício do cargo como titular, ou seja, que essa substituição se prolongue ou que haja efetivamente a sucessão do cargo do titular pelo vice. Ok? Portanto, é importante que nós tenhamos em mente a diferença de entendimento entre o TSE e o STF em relação a esse aspecto. De toda forma, para fins de prova, em regra, que vai ser exigido de vocês é a literalidade do texto constitucional, que ele vai falar o quê? Que considera ambas as hipóteses, ou seja, tanto a sucessão como a substituição do cargo de titular vai contar como um mandato eletivo para fins de reeleição. Ou se, portanto, o sujeito ele sucedeu o titular, ele só poderá se reeleger por um único período subsequente, porque ele já terá ocupado o cargo de titular por uma primeira vez, ok? Com isso nós finalizamos o estudo da reeleição, que é a primeira hipótese de inelegibilidade relativa, e na sequência nós passamos ao estudo da desincompatibilização. Em relação à desincompatibilização, ela também vem prevista ali na Constituição, no parágrafo 6º do artigo 14, nos seguintes termos, pessoal. Que para concorrerem a outros cargos, isso aqui é importante deixar bem claro, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Novamente, nós temos aqui situações que se aplicam apenas aos membros do poder executivo. Aplicam-se apenas aos membros do poder executivo e elas exigem que o sujeito se desincompatibilize, ou seja, que ele renuncie de forma definitiva. Essa renúncia aqui, embora não venha expresso o termo definitivo, mas a renúncia indica definitiva e por pelo menos 6 meses antes do pleito para o qual o então ocupante do Poder Executivo pretende concorrer. Né? Conforme nós colocamos ali, então, só apenas para destacar, que o afastamento ele é definitivo, o prazo é de 6 meses e o objetivo da desincompatibilização é evitar, na verdade é garantir a lisura das eleições e evitar as situações de abuso de poder político e econômico, ou seja, evitar que o detentor do mandato eletivo possa se valer do cargo político para lograr êxito nas eleições, bem como para evitar a captação ilícita de sufrágio, que ele possa, de uma forma desigual, violando as regras do processo eleitoral, obter vantagem sobre o seu candidato por ocupar um cargo no Poder Executivo. Em razão disso, prevê a Constituição que ele deverá se desincompatibilizar no prazo de até 6 meses, ok? Tranquilo, né? Para finalizarmos o estudo das inelegibilidades, agora nós passamos à análise da inelegibilidade reflexa, e ela vem prevista lá no parágrafo 7º da Constituição. Vejamos o dispositivo. De acordo com o artigo 14, parágrafo 7º, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Começamos aqui o território de jurisdição do titular. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal
e de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então aqui, pessoal, nós temos que ter bastante calma, porque ele é um dispositivo que aparentemente parece ser complicado, mas nós vamos destrinchá-lo de forma que fique fácil a compreensão. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, de que se o sujeito ele é ocupante de um cargo, se ele é ocupante de um cargo eletivo no âmbito do poder executivo, notem que essas hipóteses, todas elas, se restringem ao cargo de prefeito, governador ou presidente, novamente, poder executivo. Se ele for ocupante, ele vai implicar reflexamente, devemos lembrar aqui de quando nós analisamos a classificação da inelegibilidade, que ela é direta, ela poderá ser direta ou reflexa. Nesse caso, ela não atinge o próprio ocupante do mandato eletivo, mas reflexamente o seu cônjuge e os seus parentes. Portanto, se ele for ocupante de um cargo do Poder Executivo, haverá inelegibilidade reflexa de cônjuge e parentes até o segundo grau, dentro do território de jurisdição do titular. Por exemplo, se o cônjuge e os parentes até o segundo grau do presidente da República não poderão concorrer a nenhum outro cargo eletivo, porque o presidente ele tem jurisdição nacional, ele ocupará, a jurisdição é sobre todo o território, então ele implica na inelegibilidade reflexa em todo o país para todos os cargos. Agora, se nós tivermos uma situação em que há uma situação de um governador, o seu cônjuge ou parente não poderá concorrer a cargos dentro do estado no qual ele é governador. Não poderá, por exemplo, ser deputado daquele estado, ou prefeito ou vereador de algum dos municípios que integrem o estado, mas poderá concorrer a outro estado sem incorrer na hipótese de inelegibilidade reflexa, né? Sigamos lá com as regras. Aqui podemos considerar de forma genérica parentes, abrangendo, embora o cônjuge não seja, mas para fins didáticos, para a gente memorizar, dentro da categoria como parentes, o cônjuge. Lembrando que aqui, por força do entendimento constitucional, e isso vem reforçado pelo TSE, o cônjuge aqui abrange também o companheiro. Né? E os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Nós veremos num slide mais adiante ali quem são os parentes até segundo grau, até o segundo grau. Além disso, a inelegibilidade reflexa ela encontra-se limitada ao território de jurisdição do titular. Nós devemos lembrar, portanto, que há uma diferenciação aqui a nível a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Somente você vai ter que olhar qual que é o cargo do Poder Executivo que está ocupado para saber qual que é o âmbito de restrição pela inelegibilidade reflexa. E ela é reflexamente apenas em relação aos ocupantes dos cargos do Poder Executivo, abrangendo tanto o titular ou quem houver substituído o titular dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Aqui é importante notar que a literalidade do dispositivo não fala em sucessão, mas ela encontra-se naturalmente abrangida, né? Porque o sucessor ele passa a ocupar a cadeira do titular. Então, tanto na hipótese do titular, tanto na hipótese de sucessão, quanto na hipótese de substituição, poderá ocorrer a inelegibilidade reflexa, ok? Por fim, há uma hipótese que traz aí no final do dispositivo uma exceção. Nós vimos lá
que diz o artigo 14, parágrafo 7º, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? Devemos ter atenção a isso, porque, por exemplo, se o cônjuge, se nós temos a situação de um governador do estado e o seu cônjuge já é detentor, por exemplo, de um cargo de deputado estadual, se ele for concorrer à reeleição, não haverá inelegibilidade reflexa, porque ele já é ocupante de um cargo eletivo e entra na exceção que consta ali do final do dispositivo. Ok? Sigamos. Conforme eu disse para vocês, aqui nós temos um quadro que explica os graus de parentesco, o primeiro e o segundo graus de parentesco. A gente sugerimos que vocês tenham em mente, porque nós podemos ter uma questão de prova nós podemos ter uma questão de prova que envolva uma situação prática, e ela pode vir perguntar se o neto do ocupante, o neto do governador, será ou não inelegível, ok? Em relação ao primeiro grau, em linha reta, temos os ascendentes, temos os pais, em linha, temos os pais, em segundo grau nós temos os avós, os descendentes nós temos os filhos e os netos. Então, em linha reta nós teremos primeiro e segundo graus, pais, avós, filhos e netos. Em linha colateral nós temos os irmãos, que são parentes de segundo grau. Já os parentes de afinidade, que se referem aos parentes trazidos em razão do cônjuge ou companheiro, nós teremos a situação. Teremos em primeiro grau o sogro e os avós do cônjuge ou do companheiro. Também serão afetados pela inelegibilidade. Teremos aqui enteados, genros e noras, em primeiro grau, quanto aos descendentes ainda em linha reta, e os netos já em segundo grau. Por fim, os cunhados em segundo grau também são afetados pela inelegibilidade em linha colateral, ok? É importante que a gente memorize essas pessoas, que são aqueles que poderão ser afetados, além do cônjuge, pela inelegibilidade reflexa, ok? Além disso, ainda tratando da inelegibilidade reflexa, nós temos três situações específicas que nós devemos observar. A primeira delas diz respeito à possibilidade de desincompatibilização do titular com o intuito de impedir a inelegibilidade reflexa do pretenso candidato. Vejamos ali. Então, é possível que o titular do cargo ele se desincompatibilize, ou seja, ele renuncie 6 meses antes do pleito. Ele renuncie 6 meses antes do pleito, a fim de evitar o impedimento, enfim, de evitar a inelegibilidade reflexa e permitir que o seu cônjuge ou o seu parente até segundo grau possa concorrer ao cargo que ele deseje, né? Temos também a situação da dissolução do vínculo conjugal, ou seja, a hipótese aqui é o seguinte: o sujeito ele é ocupante de um cargo do Poder Executivo e durante o curso do mandato ele se separa, ele rompe o vínculo conjugal dele com o então cônjuge dele, mas essa hipótese, esse rompimento no curso, de acordo com o entendimento do TSE, não afasta a inelegibilidade reflexa. Somente quando houver a interrupção de um mandato para o outro é que não mais se falará em inelegibilidade por conta do vínculo conjugal. E por fim, é importante destacar que tanto as hipóteses de união estável quanto as relações homoafetivas têm sido pontualmente consideradas pela jurisprudência pela jurisprudência e também já é aceito pela doutrina como situações que se equiparam aqui ao cônjuge. Ok?
Com isso, nós finalizamos o estudo da inelegibilidade reflexa e agora encerramos a análise encerramos o estudo da inelegibilidade reflexa e da capacidade eleitoral passiva. Conforme dissemos, pessoal, nós encerramos então o estudo da capacidade eleitoral passiva, que é a prerrogativa de ser votado. Nós vimos as condições de elegibilidade de acordo com a Constituição, passando por todas as condições trazidas pela Constituição, e na sequência nós avançamos para o estudo das hipóteses de inelegibilidade. Nós focamos a nossa análise nos dispositivos constitucionais, que é o objeto de estudo nessas videoaulas, e demos um panorama geral. Efetivamente, esses assuntos são desenvolvidos na Lei das Eleições em relação às condições de elegibilidade e são melhor desenvolvidos também na Lei de Inelegibilidade. Mas a nossa ideia aqui, nossa pretensão aqui é dar um panorama geral e tratar dos dispositivos constitucionais. Ainda restam, para a gente finalizar essa aula e encerrar o estudo dos direitos políticos, 2 outros assuntos. O primeiro deles é a questão da AIME, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. São 2 assuntos pontuais e que serão vistos com brevidade. Vamos lá. Em relação à impugnação do mandato eletivo, a Constituição trata desse assunto em 2 dispositivos. Ela vai, tanto no parágrafo 10º quanto no 11º, ela traz os parâmetros gerais da impugnação ao mandato eletivo. Vejamos. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E diz o parágrafo 11, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Para fins do nosso estudo constitucional da matéria, é importante que nós tenhamos em mente primeiro que se trata de uma ação de natureza civil. Civil por quê? Porque a ideia dela é verificar se houve alguma lesão à lisura do processo eleitoral, se houve alguma atitude no processo que tenha ocorrido abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, que possa prejudicar as eleições, e em razão disso haverá a condenação na ação de impugnação de mandato eletivo, implica na inelegibilidade do candidato. Ele perderá, além de perder o cargo, o qual ele eventualmente esteja ocupando. Essa ação é, portanto, objetiva garantir a igualdade e liberdade de sufrágio, evita o abuso de poder econômico, a corrupção ou fraude. Essa ação ela deve ser intentada no prazo de 15 dias. Cuidado que esse prazo ele é recorrente em prova de concurso público, e ele é contado da diplomação, ok? E a ação tramitará em segredo de justiça. Em regra, essa é uma ação que ela não vai gerar, como é uma ação que visa a tutelar um interesse público, ela não gera custos para quem ingressa com a ação. Contudo, se ela for utilizada com um intuito temerário ou de manifesta má-fé, o autor responderá na forma da lei. Ou seja, se o sujeito ingressar com a ação sem ter provas ou sem possuir algumas provas ou apenas com indícios fracos que sejam considerados pelo juiz como temerária, poderá responder na forma da lei. Ou se ele agir em manifesta má-fé, ou seja, com a intenção de causar algum abalo na candidatura ou alguma situação de exposição pública com o ingresso da ação. Portanto, responsabilização do autor, caso temerária ou de má-fé a ação. Para finalizarmos o estudo desta aula, nós veremos ainda o artigo 15 da Constituição,
que trata das hipóteses de suspensão e de perda dos direitos políticos. Primeiramente, já deixa claro o artigo 15, que é vedada a cassação dos direitos políticos. A cassação seria a supressão aqui dos direitos políticos de forma arbitrária. Isso não é admitido, é expressamente vedado pela Constituição e constitui a retirada de direito político em violação ao Estado de Direito, em violação às regras jurídicas presentes no ordenamento, portanto ela é vedada. Contudo, existem hipóteses de perda e suspensão que são possíveis, e elas vêm arroladas no inciso do artigo, nos incisos ali do artigo 15. A primeira dessas hipóteses é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, ou seja, se o sujeito que se naturalizou brasileiro teve a sua naturalização cancelada por incapacidade civil absoluta, ou seja, o sujeito não poderá, nessa hipótese, exercer seus direitos políticos, né? Ele não poderá votar, também não poderá ser votado, não terá capacidade eleitoral, nessa hipótese, não terá capacidade eleitoral nem ativa nem passiva. Também é uma das hipóteses trazida é a condenação criminal transitada em julgado, lembrando que apenas enquanto durarem os efeitos da pena, ou seja, enquanto ele permanecer no regime de cumprimento de pena, seja ele aberto, seja ele fechado ou aberto, mas enquanto estiver sobre os efeitos da pena, o sujeito não terá restrição aos seus direitos políticos. A outra hipótese é a recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou a prestação alternativa. Né? Nós temos algumas situações na Constituição que estabelecem obrigação a todos, como a hipótese do serviço militar obrigatório. Se o sujeito não cumprir, se recusar a prestar o serviço militar obrigatório e também não cumprir com a prestação alternativa prevista em lei, ele sofrerá restrição aos direitos políticos. E, por fim, a última hipótese trazida pela Constituição são as situações de improbidade administrativa. Para fins de prova, primeiramente nós temos que memorizar essas 5 hipóteses trazidas pelo artigo 15. Outro aspecto importante é nós sabermos efetivamente distinguir se é uma hipótese de perda ou se é uma situação de suspensão. A Constituição ela não declina nesse dispositivo se é perda ou se é suspensão. Contudo, com base em outros dispositivos da Constituição e com base no entendimento da doutrina, nós podemos classificar essas 5 hipóteses em suspensão ou em perda dos direitos políticos. Vejamos, aqui o quadro final da aula. Primeiramente, lembrando que a cassação é vedada. Em relação às hipóteses que nós vimos, são consideradas situações de suspensão dos direitos políticos, a condenação criminal, até porque o dispositivo fala enquanto durarem os efeitos da pena, ou seja, ele terá os direitos suspensos durante o período que estiver sob efeito da pena que lhe foi imposta. A prática de atos de improbidade administrativa, até porque na lei de improbidade administrativa são previstos faixas de períodos que os direitos políticos ficam suspensos, e a situação da incapacidade civil absoluta. Aqui há um pouco de dissenso na doutrina, mas o entendimento predominante é de que é uma hipótese de suspensão, porque se o sujeito eventualmente em algum motivo, por alguma circunstância ou em algum determinado período, ele reaver sua capacidade civil, não haverá sentido para que seus direitos políticos permaneçam suspensos. Por fim, as hipóteses de perda dos direitos políticos. Aqui são 2. A primeira delas é o cancelamento da naturalização. O cancelamento é definitivo, né? Cancelamento da naturalização por sentença. E a última hipótese é a recusa a cumprir obrigação a todos os impostos, bem como prestação alternativa.
Aqui também nós temos um pouco de dissenso, mas prevalece o entendimento no sentido de que se o sujeito ele não cumpriu com as prescrições que lhe são exigidas pela Constituição, ele não tem condições, portanto, se ele não cumpriu nem sequer essas pequenas obrigações previstas pela Constituição, que são a todos impostas, ele não poderá, portanto, exercer seus direitos políticos, portanto, também será considerado como uma hipótese de perda dos direitos políticos. Com isso, pessoal, nós encerramos o estudo dos direitos políticos na Constituição. Vimos desde as hipóteses de participação direta na democracia, ou participação das hipóteses diretas e indiretas de participação política, passamos pelas condições de elegibilidade, passamos pelas hipóteses de inelegibilidade, vimos as situações do alistamento eleitoral e quais são as condições para que o sujeito possa votar, quem são os sujeitos que são obrigados a votar, que podem votar de forma facultativa, e aqueles que são os inalistáveis. Dessa forma, nós tivemos um panorama geral desses assuntos dentro da Constituição e que são estudados com maior profundidade, como já dissemos, na lei das eleições e na lei de inelegibilidades. Ok? Até a próxima, pessoal.